Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje é sobre geometria espacial, prisma e hexágono. Essa questão foi aplicada pela banca Instituto Mais no ano de 2018 para o cargo de técnico legislativo da Câmara Municipal de Sumaré, em São Paulo. Vamos ao enunciado? Um prisma regular hexagonal é tal que sua altura possui a mesma medida que o lado do hexágono, que é a sua base. Se seu volume é de 324 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos, a medida do seu lado expressa em centímetros é um número primo, múltiplo de 2, de 5 ou múltiplo de 7. Bom, o primeiro passo é interpretar o enunciado. O que a questão quer saber? A medida do lado e quer saber se esse valor é um número primo, múltiplo de 2, de 5 ou de 7. E o que o enunciado está dizendo para nós? Ele está dizendo que o volume desse prisma regular é 324 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos, que a altura é igual à base. Regiane, o que é volume? Volume é o que cabe aqui dentro. Então, vamos fazer de conta que isso aqui é uma caixa d'água. Então, o volume dela é a quantidade de água que couber lá dentro, certo? O que é a altura? A altura é do ponto do topo até o chão dela. Como ela é reta aqui e aqui embaixo, então a altura é igual ao lado, ou seja, a altura é igual à aresta lateral, que é aqui, que é igual à base. Então, ele está dizendo que essa aresta tem a mesma medida dessa aresta, tá bom? E o que seria a área, Regiane? A área é essa parte aqui, ó, tá vendo? O chão, vamos supor, é o chão da caixa d'água, é a área. Então, o que nós precisamos fazer? Lembrar a fórmula da área da base e a fórmula do volume para que nós possamos calcular, substituindo os valores na fórmula. Vamos lá? O primeiro passo foi interpretar. O segundo passo é lembrar as fórmulas. A fórmula do volume é volume igual à área da base vezes a altura, e a fórmula da área da base é a área da base é igual a 3 vezes x ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos utilizar a fórmula do volume. Qual é o volume? É o que o enunciado nos informou, 324 raiz de 3. Então, tá aqui, nosso volume. Ele é igual à área da base. Nós não temos nenhuma informação sobre a área da base. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar a fórmula da área da base, que é 3 vezes x ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Multiplicamos pela altura. Qual é a altura? Não sabemos, então vamos utilizar o x como incógnita. E agora, como que eu faço para resolver essa equação, Regiane? Você vai olhar tudo que tiver igual dos dois lados da igualdade, você pode cancelar. Então, o que eu tenho exatamente igual dos dois lados da igualdade? A raiz de 3. Então, eu posso cancelar a raiz de 3. Então, vai ficar 324 é igual a 3x ao quadrado dividido por 2 vezes x. E agora, Regiane? Como que eu continuo isso aqui? O 2, ele está dividindo. Então, você vai passar para o outro lado da igualdade. Quando nós passamos um valor para o outro lado da igualdade, inverte a operação matemática. Então, ele está dividindo, ele vai passar para cá, multiplicando. Vai ficar 2 vezes 324, que é igual a 3 vezes x ao quadrado vezes x. Quanto que é 2 vezes 324? É 648. Esse 3, ele está multiplicando o x. Eu vou passá-lo para o outro lado da igualdade. Quando eu passo um valor para o outro lado da igualdade, inverte a operação matemática. Então, ele vai passar para esse lado da igualdade, dividindo. Então, ficou 648 dividido por 3, que é igual a x elevado a 2, x elevado a 1. 648 dividido por 3 é igual a 216. X vezes x dá x, 2 vezes 2 mais 1 dá 3. Por que é 2 mais 1? Multiplica a base e soma o expoente aqui, porque as incógnitas, tá? Para resolver. Agora, nós temos que x elevado a 3 é igual a 216. Ixi, agora? Como que resolve, Jane? Da mesma maneira, passa o valor para o outro lado da igualdade, invertendo a operação matemática. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz. Então, como é uma potência 3, então é uma raiz cúbica. Então, x é igual a raiz cúbica de 216.
qual é o valor que multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 3 vezes por quê? Porque é a raiz de 3, tá vendo? A raiz cúbica. Então, como eu resolvo a raiz cúbica? Um número que multiplicado por ele, quantas vezes estiver aqui na indicação da raiz, tem que dar o valor daqui de dentro. Então, um número vezes ele mesmo 3 vezes. Então, que número que vezes ele mesmo 3 vezes dá 216? 6. Porque 6 vezes 6 é 36, 36 vezes 6 é 216. Então, a solução da raiz cúbica de 216 é 6. Então, nós encontramos o quê? O nosso x, que é igual ao nosso lado, que é 6. Ou seja, essa aresta aqui vale 6. Regiane, eu não lembro como que resolve raiz cúbica. Vamos lá, vou te ensinar aqui, ó. Raiz cúbica, nós vamos fazer a fatoração. Como que eu faço para eu fazer a fatoração da raiz cúbica? Você vai passar um traço e vai dividindo por 2. Lembra do MMC? É mais ou menos igual, ó. Exatamente igual, aliás. 216 dividido por 2 dá 108. 108 dividido por 2 dá 54. 54 dividido por 2 dá 27. 27 dá para dividir por 2? Não dá. Então, eu uso o próximo. 27 dividido por 3, que dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Concluímos a nossa fatoração. Agora, você vai observar aqui no topo da raiz qual é a indicação dela. Ela é uma raiz cúbica, então eu vou unir de 3 em 3. E se fosse raiz quadrada? De 2 em 2. Tá bom? Então, nós vamos unir de 3 em 3. Então, vai ficar 2 elevado a 3, porque é 2 vezes 2 vezes 2. E 3 elevado a 3, porque é 3 vezes 3 vezes 3. Então, ficou assim, a nossa raiz fatorada. Então, esse valor aqui, fatorado dentro da raiz. Como ele está fatorado, então, eu tenho elevado a 3 e elevado a 3 aqui fora, eu posso cancelar o de dentro com o de fora. Então, se eu tenho o mesmo valor daqui, da nossa potência com a raiz, como a potência é uma operação inversa da raiz, se eu tenho potência dentro da raiz do mesmo valor da minha raiz, eu posso tirá-la de lá de dentro. Então, vai ficar assim. Nós vamos cancelar o 3 e tirar de dentro da raiz o 2 e o 3. Vai ficar 2 vezes 3 e a nossa raiz vai ficar vazia. Ficou vazia, não serve para nada, pode desprezar. 2 vezes 3 é 6. Então, a nossa raiz 216, raiz cúbica 216, o resultado dela é 6. Tá bom? Só para relembrar. Com o resultado em mãos, a próxima fase é verificar o que a questão quer saber. Então, o que a questão quer saber? Ela quer saber se o nosso número é primo, múltiplo de 2, de 5 ou de 7. Qual o número que nós encontramos? O 6. Será que ele é primo? Quais são os números primos? São aqueles divisível por 1 e por ele mesmo. Ou seja, 2, 3, 5, 7. Regiane, por quê? Porque outros números, por exemplo, o 6, ele não é primo por quê? Ele não divide só por 1 e por ele mesmo, como tem que ser para ele ser primo. O 6, ele divide por 2 e divide por 3 também. Então, se eu dividir 6 dividido por 2, dá 3. Então, dá para dividir por 2, por 3. Não dá para dividir só por ele mesmo e por 1. Já o 5 é número primo, porque o 5 não consegue dividir por outros números. Se eu dividir o 5 por 2, vai dar um valor com vírgula. E não pode ser com vírgula, tem que ser um valor inteiro, né? Tem que ser integral. Então, ou é valor inteiro, ou não é, ou é primo. Entendeu? Se ele só dividir por 1 e por 1 e por ele mesmo para dar resultado inteiro, é porque ele é número primo. Tá bom? Com vírgula não vale, tá bom? E os múltiplos? Quais são os múltiplos? São os que se obtém multiplicando este número por qualquer outro valor. Então, por exemplo, os números da tabuada são múltiplos daquele número. Então, por exemplo, a tabuada do 2, tabuada do 5, tabuada do 7 são os números múltiplos de 2, de 5 e de 7. Então, quais são os múltiplos de 2? 2, 4, 6, etc. E os múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, etc.
E os múltiplos de 7, 7, 14, 21, 28, etc. Então, nosso valor encontrado é 6. Será que ele é um número primo? Não, né? Porque o número 6, ele divide por 2 e por 3 também. Então, ele não é um número primo. Ele é um múltiplo de 2? Tem 6 na tabuada do 2? Tem, né? 2 vezes 3 é 6. Tem 6 na tabuada do 5? Não. Tem 6 na tabuada do 7? Não. Então, ele só pode ser um múltiplo de 2. Então, o nosso resultado no nosso gabarito é letra B, de bola. 6 é múltiplo de 2. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado da questão. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Assim que possível, eu vou atender você. Desejo a você uma ótima sorte no seu concurso. Vou deixar aqui o resumo, que é para você copiar. Vou deixar para você a playlist. Clica aí e assiste os outros vídeos do canal, tá bom? Não esquece de deixar seu like para ajudar aqui o canal. Desejo a você uma ótima sorte no seu concurso. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!